Olá, como é que você está? Eu espero que esteja tudo bem aí na sua casa. Eu sou o Renato, estou chegando para a gente fazer mais um culto online, o culto em casa, né? Eu na minha, você na sua, por várias plataformas, viu? Estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Facebook. Escolha aí o seu canal favorito e vamos cultuar ao Senhor. Hoje é um domingo, né? Nós estamos aí em pleno 14 de março, então cumprindo o decreto estadual, os cultos religiosos que não podem mais ser feitos até o fim deste mês, nós estamos então nesse esquema de fazer os cultos online, né? E o Senhor está conosco onde nós o chamamos, porque Ele é esse Deus maravilhoso que nos acompanha o tempo todo. Portanto, eu tenho certeza que a partir do momento em que a gente se coloca em reverência, eu aqui, você aí, onde estiver, o Senhor nos assiste, o Senhor nos acolhe e recebe o nosso culto. Eu peço que Ele te abençoe, abençoe a sua casa e que Ele nos receba nesse momento. Hoje, como sempre, nós vamos ter louvor e nós vamos ter também a mensagem com o meu amigo Gessé. Olha ele aí, que daqui a pouquinho vai trazer uma palavra de Deus para você, eu tenho certeza. Antes de qualquer coisa, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te damos louvor, nós te damos graças pela vida, nós te bendizemos por quem o Senhor é. Seja sempre santificado o vosso nome, que o vosso reino venha e que a tua vontade se faça sobre toda a terra como no céu, que a vossa vontade se faça na minha vida, na vida desse meu irmão que me assiste, dessa pessoa que talvez eu nem conheça, mas que o Senhor conhece muito bem, Jesus. Então, esse é o nosso pedido. Abençoa cada um desses teus filhos e perdoa os nossos pecados e recebe esse nosso culto. Essa é a oração, desde já pedindo a tua graça, a tua misericórdia para cada ser humano nessa terra, especialmente pelo nosso Brasil, que tem sofrido tanto nesse período de pandemia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia das pessoas que estejam doentes, enfermas, dos que estão cuidando, né, dos profissionais, dos médicos e também misericórdia e graça das famílias que estejam em luto, que infelizmente tenham perdido alguém que amam. Pai, a situação é difícil, mas nós perseveramos contigo, porque como diz o Salmo, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco e nós não precisamos temer. Então essa certeza, é nessa certeza que a gente se agarra, de que o Senhor é presente, de que o Senhor está com a gente e assim nós perseveramos. Nos ajuda a continuar contigo, Pai. Essa é a oração, te entregando esse momento, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar. É a Rosa e o Severino que vão passar por aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Assim como diz no Salmo 47, bata palmas de alegria a todos os moradores da terra, cantem em voz alta louvores ao nosso Deus, que a gente possa sempre erguer a nossa voz em louvor e adoração ao nosso Deus, amém? Amém. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, o corpo lá na cruz, o sangue derramou, e o preço do pecado ele levou. Vai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se
ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Damos aleluia, damos aleluia, damos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Amém. Olá, tudo bem? Meu nome é Gessé, eu sou aqui da Igreja Batista de Potirendaba e hoje eu vou trazer uma mensagem aqui para o nosso culto, né, de toda semana. E assim como eu já fui edificado por essa palavra, eu espero que você também seja. Espero que possa te trazer aí algo que possa te ensinar, que possa te confortar, que possa te alertar para algo que já esteja acontecendo aí na sua vida e que Deus possa fazer parte desse momento e que Ele possa tocar no seu coração, tá bom? Nesse momento eu queria trazer uma reflexão a respeito de um texto que está na Bíblia e que muitas pessoas conhecem. Muita gente já leu, já falou, já ouviu e que às vezes traz ele tem um sentido que muitas vezes a gente não entende esse sentido, a gente olha para outro lado, para esse texto. E esse texto é o Salmo 23. Ele vai falar ali algumas coisas a respeito do Senhor ser o nosso pastor. Então, eu quero analisar com você esse texto e que a gente possa tirar algumas ideias, algumas reflexões, tá bom? Primeiro versículo, ele já diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual a reflexão que a gente normalmente tira desse versículo? Bom, se eu estou com Deus, nada vai me faltar, eu vou ter tudo que eu preciso. Deus vai sempre prover, vai sempre providenciar aquilo que eu preciso. Mas olha só a primeira parte desse texto.
o Senhor é o meu pastor. Ou seja, o escritor ali desse salmo, desse texto, ele está dizendo o quê? Que Deus é o pastor dele. Então, obviamente, se Deus é o pastor, qual que é a nossa imagem? Qual que é o nosso lado nesse texto? É o lado da ovelha. Se Deus é o pastor, nós somos a ovelha. E você já parou para pensar como é ser uma ovelha? Você já parou para pesquisar quais são as características da ovelha, como que era o trabalho do pastor de ovelhas naquela época, né, onde foi escrito e sempre como que é feito esse trabalho do pastor de ovelhas? Para mim, o que mais marca nesse texto é esse começo. Não a parte do nada vai me faltar, mas o Senhor é o meu pastor. Porque se nós estamos dizendo para Deus que nós somos ovelha e Ele é o pastor, o significado maior disso tudo é que nós somos fracos e nós dependemos de Deus. É uma autodeclaração de fraqueza. Quando você diz que o Senhor é o seu pastor, você está dizendo para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, eu não tenho forças para viver sozinho. Porque é justamente essa a característica da ovelha. Se a ovelha ficar sozinha lá, ela não sobrevive, ela não consegue viver. Ela depende do pastor para tudo. E quando eu estava pesquisando sobre esse texto, eu achei algumas coisas na internet, algumas análises, né? E tem uma análise, uma opinião ali do escritor Luiz Saião, e ele dizendo claramente ali, esse texto do Salmo 23, ele tem duas partes. Até o versículo 4, ele indica essa imagem do pastor e da ovelha. E o versículo 5 e 6, ele já está levando para uma outra imagem, que a gente vai ver mais para frente, que é a imagem de um banquete, de um Deus que traz honra. Mas a primeira parte é essa, onde Deus é o pastor e nós somos a ovelha, as ovelhas dele. Se você entende que você não tem forças para sobreviver sozinho, e você depende de Deus para tudo, então você está apto a dizer isso para Deus, que Deus é o seu pastor. Se você quer entender isso, busque a Deus, peça para Ele te mostrar qual é o significado disso. Por que nós somos tão fracos a ponto de sermos comparados a uma ovelha? E aqui eu queria trazer algumas características da ovelha e comparando com esse texto do Salmo 23 e com algumas coisas que eu pude pesquisar. Ali no versículo 2, ele diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Quando o escritor diz isso, ele está se referindo à característica da ovelha em que ela depende do pastor para guiar ela, para levar ela para um lugar de descanso, para levar ela para um lugar onde ela possa comer, onde ela possa descansar, que ela possa tomar uma água limpa. Tá? Uma característica, a ovelha, ela é muito ingênua, ela não tem entendimento das coisas. Então, se tiver ali uma comida ruim, muitas vezes ela come, porque ela não entende que aquela comida é ruim. Então, ela depende do pastor para direcionar ela para um lugar onde haja uma comida boa, uma comida que vai fazer bem para ela, não uma comida que vai fazer mal. A água, a mesma coisa, ela não consegue diferenciar se a água é ruim ou boa. Então, ela depende do pastor para levá-la até algum lugar que tenha uma água limpa, uma água que vai fazer bem para aquela ovelha. Então, o que nós podemos pensar a respeito disso? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que vão nos prejudicar e nós não estamos nem aí. Nós estamos simplesmente vivendo aquele momento. Mas se nós nos colocarmos debaixo da graça de Deus, debaixo do poder de Deus, Ele será o nosso pastor e Ele vai nos direcionar para que nós tenhamos um alimento que seja bom, uma água que seja boa, um lugar onde nós possamos descansar. Então nós dependemos de Deus para isso, assim como a ovelha depende do pastor.
A ovelha, ela não entende aquilo que está ao redor dela. Então, ela precisa que o pastor a direcione. Então, esse é o primeiro ponto nesse versículo 2. No versículo 3, ele diz assim: refrigera a minha alma, ou renova as minhas forças. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Uma outra versão que eu tenho aqui, ele diz: guia-me pelos caminhos da justiça, e assim ele honra o seu nome. O que ele está dizendo aqui? Ele está mostrando o conforto, o consolo que Deus traz. Assim como o pastor traz e vai e conforta a ovelha, ele renova as forças dela. Uma situação que acontece com as ovelhas e que eu não sabia é que muitas vezes ali durante a noite elas estão fechadas ali no aprisco, né, no lugar onde elas ficam ali fechadas para ficarem ali durante a noite. Elas ficam brincando e ficam dando cabeçada umas nas outras, tal, e às vezes elas brincando, elas acabam caindo e ficam ali com as patas para cima. E a ovelha, ela tem um estômago muito grande e ela come muito durante o dia. Então esse estômago fica cheio durante o dia e à noite ela vai lá e se ela fica caída, o estômago é tão grande que ele fica apertando a caixa torácica da ovelha. Então ela não consegue respirar. Então, se a ovelha ficar caída muito tempo ali, ela pode morrer asfixiada durante a noite. Então, qual que é a função do pastor? Não é apenas guiar ela durante o dia e mostrar onde comer, onde dormir, onde tomar. De noite, ele fica andando no meio das ovelhas, vendo se está tudo bem, se a ovelha está ali de pé, se ela está dormindo. Se ela estiver caída, se ela estiver ali do jeito que vai fazer mal, ele vai lá, levanta ela. Se ela estiver talvez escapando, ele vai lá e vai proteger ela para que ela volte para o lugar onde ela tem que ficar. Então, isso mostra o conforto e o consolo, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Assim como o pastor também cuida das ovelhas. Então, você entende o quão necessário nós somos de Deus? Se você dependesse apenas da sua vida, das suas escolhas, da sua inteligência, da sua sabedoria, provavelmente você não chegaria a lugar nenhum. Você não teria forças para passar pelas situações que a vida traz, você não teria o entendimento para fazer as escolhas melhores. Você muitas vezes trilharia um caminho que é ruim. Enquanto aqui, o escritor ali do texto, ele diz que Deus iria guiar ele pelos caminhos da justiça. E tudo isso não é para que nós sejamos honrados, que nós tenhamos um lugar de destaque, mas é que com isso o nome de Deus seria honrado. Ou seja, se você se coloca como uma ovelha que precisa ser guiada e você aceita que Deus seja o seu guia, você estará honrando o nome de Deus. Tudo aquilo que vai acontecer na sua vida não será para a sua glória própria, mas sim para a glória de Deus. Então, Deus será glorificado através da sua vida. Você deseja que Deus use a sua vida? Que Ele seja glorificado através da sua vida? Então, seja como uma ovelha. Se coloque ali diante dele para que Ele te guie pelos caminhos onde isso será possível. No quarto versículo, que é o último onde ele fala ali dessa imagem de ovelha e pastor, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou algumas versões dizem: a tua vara e o teu cajado me protegem. E aqui está outra questão da ovelha, tá outras características da ovelha. A ovelha, ela precisa de disciplina. Por que que ela precisa de disciplina? Porque às vezes ela vai estar indo para um caminho que vai fazer mal para ela, talvez ela vai estar se perdendo ali, vai sair do conjunto das outras ovelhas, ou ela vai estar fazendo ali alguma ação que vai prejudicar ela mesma. Então, a vara e o cajado são duas coisas que são usadas pelo pastor de ovelha para poder guiar a ovelha. E ele usa essas duas para disciplinar ela. A vara é aquela que ela é comprida e tem
uma interrogação na ponta, assim, né? Ela faz uma curva na ponta. Para que o pastor usa aquela vara? Se a ovelha sair do caminho e ficar presa num arbusto, ou se ela estiver caindo, ele vai lá e engancha aquela vara na ovelha e ele consegue puxar ela de volta para o caminho. Talvez não vai ser algo muito agradável para a ovelha, mas ela vai estar numa situação ruim e ela precisa disso. Então o pastor vai lá e puxa a ovelha para o caminho. Ou se ela estiver indo ali, talvez para um lugar que o pastor sabe que vai fazer mal para ela, mas ela não sabe, se ela estiver saindo do caminho correto, ele usa o cajado. O cajado é uma madeira que é reta, e aí, quando a ovelha está trilhando o caminho que é errado, o pastor vai lá e joga o cajado. Com isso, ela se assusta. Ela vai entender que ali não é o lugar onde ela deve ir. Outro uso também que tem é que às vezes se a ovelha, como eu citei, que elas ficam brincando e ficam ali batendo a cabeça uma nas outras, o pastor também pode ir lá e dar uma pancada na cabeça dela. Não para machucar, para matar, nada assim, mas ela fica meio desorientada e com isso ela entende que ela tem que parar com aquilo. E muitas vezes é isso que Deus faz com a gente também. Se a gente está num caminho errado, Deus ele vai dar um alerta. Ó, não vai por aí. Esse é o caminho errado. Ou se a gente já se colocou numa situação, Deus pode puxar a gente também, assim como o pastor faz com a vara, Deus pode vir e nos puxar, nos tirar daquela situação. Ou se nós estivermos fazendo algo ruim ali, algo que está fora da vontade de Deus, Deus pode vir e dar uma cajadada na cabeça. Isso aí, por um momento, você pode até perder a noção. Nossa, mas por que isso aconteceu? Mas o pastor faz isso para que a ovelha fique bem. Para que a ovelha não faça algo que vai ser pior para ela no futuro. E assim também é conosco. Só que para isso nós precisamos entender que Deus é o nosso pastor. Se nós não nos colocarmos como ovelha, ele não vai ser o nosso pastor. E nós não teremos essa correção nas nossas vidas. Você já viu alguma situação na sua vida, já viveu alguma situação na sua vida onde você estava indo num caminho e você de repente foi acordado daquilo e falou: nossa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou trilhando esse caminho? É errado, vai ser ruim para mim. Isso pode ser Deus falando com você. Pode ser Deus te orientando, ó, não vai. Não vai ser bom para você. Então, se você se colocar diante de Deus e entender que você é fraco, que você não consegue fazer as melhores escolhas para sua própria vida, Deus ele vai se colocar na figura do pastor. E ele vai cuidar de você. Enquanto você estiver dormindo, ele vai cuidar de você. Enquanto você estiver acordado, precisando de alimento, de água, ele vai cuidar de você. Então, toda essa imagem de um pastor que cuida da sua ovelha é exatamente por isso. É isso que ele quer dizer, que por Deus ser pastor, nada vai nos faltar. Porque nós somos tão fracos que se nós dependêssemos de nós mesmos, nós seríamos como a ovelha. A ovelha é um dos únicos animais no mundo que não consegue se defender sozinho. Outros animais têm mecanismos de defesa, né? Um cachorro, um gato, uma cobra, um pássaro, eles conseguem se defender. Muitas vezes eles escapam ali de algum perigo. A ovelha não, a ovelha ela simplesmente fica ali. Então, se tem algum predador, o predador vai pegar ela se ela estiver desprotegida. Se estiver indo por um caminho ruim, ela não consegue identificar aquilo e ela vai continuar indo para o caminho ruim. Mas quando Deus é o nosso pastor, nada nos falta. Então, todo o caminho que nós estivermos indo, se nós entendermos que nós somos as ovelhas de Deus, nós vamos saber que aquele caminho é o caminho em que Deus está nos levando. E por que isso? Porque a ovelha, uma outra característica da ovelha, é que ela reconhece a voz do pastor. Se chegar no mesmo lugar, dois pastores com um rebanho de ovelhas, não importa se elas vão se misturar, se elas vão ficar uma junto das outras, não tem problema. Porque quando um dos pastores erguer a sua voz e chamar as ovelhas dele, as ovelhas vão atrás dele. E as outras não vão, porque elas não reconhecem aquela voz. Então, quando o pastor chama e indica o caminho, as ovelhas vão atrás.
Essa é uma outra característica das ovelhas. Elas não são como o gado. O gado, como normalmente é, a pessoa que vai guiar o gado vai atrás delas, empurrando e gritando para elas irem para frente. As ovelhas não. As ovelhas, elas precisam de alguém na frente delas, para que elas sejam guiadas. E é assim que Deus faz conosco. Ele vai à nossa frente e vai nos guiando. Mas para isso, novamente eu digo, nós precisamos entender que nós somos as ovelhas de Deus. Precisamos aceitá-lo como nosso pastor. E depois desses textos ali no Salmo 23, onde ele faz essa comparação entre ovelha e pastor, e a nossa relação com Deus, no final o escritor coloca um texto que aparentemente não tem muito sentido, porque ele já sai dessa imagem de pastor e ovelha. No versículo 5 ele diz: me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa imagem não tem muito a ver com ovelha, né? Um pastor não faz um banquete, né? Tem algumas versões que diz: preparas um banquete para mim. E o pastor não prepara um banquete para a ovelha na frente dos inimigos. Não tem a ver, mas para mim, quando eu vejo esse texto, o que eu entendo é, quando nós nos colocamos como ovelhas, o que acontece depois é isso, é os versículos 5 e 6, onde Deus está ali, naquela imagem, Deus está preparando um banquete para aquele que tem sido ovelha dele. O que quer dizer com isso? Que Deus, ele também nos trará honra. Não, quando nós somos ovelhas, nós honramos o nome dele. E ele, em seguida, nos honra também por sermos filhos obedientes, por sermos ovelhas obedientes. Então, quando ele diz, unges a minha cabeça com óleo, isso faz referência a uma prática que havia naquela época, onde quando uma pessoa recebia um convidado em sua casa, como que ele demonstrava honra para aquela pessoa que estava sendo convidada? Ele ungia a cabeça da pessoa com óleo. Até tem um texto lá nos evangelhos onde aquela mulher vem e chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as lágrimas, e os discípulos falam, mas Jesus, você vai deixar isso acontecer? E Jesus fala, mas quando eu cheguei aqui, você não lavou meus pés, ela lavou meus pés com as lágrimas. E Jesus fala, você não ungiu a minha cabeça quando eu cheguei aqui, mas ela ungiu a minha cabeça com óleo. Ou seja, o que Jesus está dizendo ali é que ela honrou a presença de Jesus ali. E é isso que também é dito nesse versículo 5. Unges a minha cabeça com óleo, ou seja, eu estou sendo honrado na presença de Deus. Meu cálice transborda, ou seja, há abundância quando eu estou ali, debaixo da graça de Deus. E no versículo 6 ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E naquela análise que eu citei do escritor Luiz Saião, ele diz que o original aqui no hebraico, né, as palavras no original, a palavra que é traduzida por misericórdia, o verdadeiro sentido dela é o amor que Deus expressa para o povo de Israel. Mas não é qualquer amor, é o amor da aliança dele com o povo. Ou seja, uma palavra só, ela indica tanto o amor de Deus, mas a fidelidade de Deus ao cumprir essa aliança com o povo. Então aqui o escritor está usando que ele está dizendo que a bondade e o amor leal de Deus com certeza vão acompanhar ele durante toda a vida. E quando ele diz seguirão, o sentido também no original é como se fosse uma perseguição, como se não adianta o que aconteça. O amor leal e a bondade de Deus sempre vão estar com ele. Não importa o que aconteça, não importa onde ele esteja. Por isso que ele fala, se ele estiver no vale da sombra da morte, ou se ele estiver ao lado de um riacho tranquilo, num pasto verdejante, não importa. Sempre o amor leal e a bondade de Deus estarão com ele. E com isso ele diz, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, eu sempre estarei prestando louvores a Deus. Na época ali do Antigo Testamento, a prática, o templo, né, do que ele servia? Para você
louvar a Deus, adorar a Deus através de sacrifícios. Então você levava o seu sacrifício e o sacerdote realizava esse sacrifício para adorar o nome de Deus. Então, quando ele diz que ele habitaria na casa do Senhor para sempre, ele está dizendo que ele sempre iria adorar a Deus. Você também tem essa ideia? Você também entende que você sempre vai adorar a Deus? Você se sente alegre ao ponto de saber que Deus ele vai te proteger, que ele vai te dar tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que é necessário. Não entenda que ele vai te dar riquezas, mas ele vai te dar aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida, Deus vai te dar. Deus também vai honrar a sua fidelidade para ele. Ele reconhece a aliança dele com o povo dele. E com isso nós iremos adorar a Deus para o resto dos nossos dias. Então, a pergunta que eu deixo para você nesse momento é: você entende o quão fraco você é? Você entende o poder de Deus na sua vida? Você está vivendo como uma ovelha? Ou você está sendo uma ovelha renegada? Mas não uma ovelha renegada pelos outros. Você mesmo tem renegado a ovelha que tem dentro de você. Talvez você está vivendo e falando: não, eu sou um leão, eu sou forte, eu sou imponente, eu sou esperto, eu consigo fazer minhas coisas. Mas aqui nós temos uma grande lição. Nós somos como ovelhas, nós somos indefesos, nós somos frágeis. E aquele que está acima de todos nós, ele é o nosso pastor. Ele se coloca como nosso pastor. Ele não tem problemas em ser o nosso pastor. Talvez você pode pensar: mas Deus vai cuidar de mim de dia e de noite? Ele vai me guiar durante o dia, também vai cuidar de mim durante a noite para que eu esteja bem? Sim, ele vai. Deus, ele vai ser o nosso pastor. E olha aqui o que Jesus disse ali no capítulo 10 do livro de João, onde ele estava ali falando com os judeus, e ele disse o seguinte, versículo 1: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. E aí Jesus diz ali no versículo 11, mais à frente, nesse mesmo capítulo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Versículo 14 ele diz: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Então aqui Jesus reafirmou aquilo que já tinha sido dito lá em Salmos. Jesus, quando veio à Terra, ele reafirmou. Ele estava ali na figura de Deus e ele era o bom pastor. Ou seja, ele estava afirmando que ele quer ser o seu pastor. Ele quer te guiar, ele quer que você esteja no melhor lugar possível, ele quer te dar o melhor alimento para que você cresça, que você fique saudável. Mas ele diz que quem é ovelha dele reconhece a voz dele e o segue. Então, hoje você tem duas opções. Você pode escolher viver a sua vida como se não existisse nada disso do que eu falei até agora. E aí você vai viver, vai talvez quebrar a cabeça aqui, quebrar a cabeça ali, vai achar que está ganhando alguma coisa em algum outro momento. Mas no final, nada disso vai importar, porque você não terá salvação. Você não terá o cuidado de Deus. Ou você pode escolher ser a ovelha desse pastor que é bondoso,
desse pastor que se sacrificou para que as ovelhas tivessem ali o melhor. Um pastor que quer cuidar de verdade. É engraçado que nesse capítulo 10 de João, Jesus também cita a questão do empregado, né? Havia a figura do pastor e talvez ele empregava alguém para cuidar das ovelhas. Só que é o que ele diz, o empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. E aí Jesus vem dizendo que ele, ao contrário disso, ele é o bom pastor. Ele vai se sacrificar pelas ovelhas. Ele vai, como nós sabemos da história de Jesus, ele dá a vida dele para que as ovelhas dele tenham salvação. Então, eu peço que você reflita nesse momento, que você esteja ouvindo essa reflexão. Você quer ser guiado pelos caminhos da justiça, pelos caminhos que vão te trazer paz, que vão te trazer cuidado, vão te trazer consolo? Se você quiser tudo isso, saiba que Deus é o pastor que vai cuidar de você. É o pastor que vai estar à frente. Ele não tem problemas em ser o seu pastor, mas você tem que escolher ser a ovelha dele. Ele não obriga ninguém a estar com ele. Deus deseja que todos estejam com ele, mas ele nos dá a opção de escolher. Então, se você quiser entender que você precisa de alguém para te guiar e que você queira ser guiado, saiba que Deus ele está ali de braços abertos te esperando. Vamos fazer uma oração nesse momento para encerrar esse momento de reflexão, encerrar o nosso culto de hoje. Pai querido, nós te agradecemos primeiramente, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós já em muitos momentos, Senhor Deus. Nós vimos, ó Pai, nós vemos tantas coisas ruins acontecendo no mundo, mas nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem estado ao nosso lado, tem nos dado forças para passar em todos os momentos, ó Pai. O Senhor tem guardado a nossa família e nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso com cada um de nós. Pai querido, nós também te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos revelar isso que o Senhor começou a nos mostrar nesse momento, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, continuar refletindo na Tua palavra, para que cada vez mais possamos entender que nós precisamos do Senhor como nosso pastor, para que nós possamos ser guiados pelos caminhos que são caminhos que vão nos trazer paz, segurança, alimento, pois fora disso nós sabemos que nós iremos nos perder e andar por caminhos que não serão bons para as nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se preocupa. O Senhor tem estado conosco, Pai. E nós sabemos que se nós nos perdemos, ó Pai, se nós estamos em situação onde saímos do rebanho e estamos perdidos, ó Pai, se nós clamarmos, eu tenho plena certeza que o Senhor vem e nos busca, ó Pai. O Senhor nos salva. O Senhor nos traz, cuida de cada um de nós, nos dá o remédio, nos dá o alimento, para que possamos continuar a nossa caminhada, Pai. Então eu te peço, Pai, que neste momento o Senhor esteja com cada um de nós que está vendo essa reflexão e que essa reflexão possa continuar nas nossas vidas, ó Pai. Para que a cada instante nós possamos entender que precisamos do Senhor nos guiando, ó Pai. Precisamos, ó Pai, porque nós somos fracos. Nós somos ingênuos, ó Pai. Nós nos perdemos muito fácil. Mas com o Senhor à nossa frente, nós sabemos que seremos guiados pelo melhor caminho, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que está assistindo nesse momento, Pai, assistindo esse culto. Que o Senhor possa abençoar essas vidas, Pai. E que nós possamos ser guardados pela Tua mão, não importa o que aconteça, Senhor Deus. Nós possamos reconhecer que o Senhor nos protege e nos guarda. Muito obrigado por toda a provisão que o Senhor tem nos dado e muito obrigado por toda a provisão que o Senhor ainda vai nos dar, ó Pai.
É no nome do teu Filho amado, Jesus, que nós oramos neste momento, Senhor Deus. Amém.